E eu quero, por favor, já soltou ou vai soltar, Diogo? Pode soltar agora, por favor, querido. Obrigado. O nosso tema nessa manhã é um vitorioso que faz acontecer. Todos nós, sem exceção, eu não sou exceção dessa regra, por isso jamais estou no altar colocando as frases na segunda pessoa, não, sem que eu me inclua, absolutamente. Eu sou, como disse o apóstolo Paulo, e eu creio nisso, eu sou um necessitado e um devedor da graça de Deus, como vocês. E é interessante que o nosso desejo, e esse tema, fazer acontecer, eu acho que, me lembro poucas vezes de um tema onde ele carrega uma riqueza, porque eu posso usar todos os personagens da Bíblia. Eu posso separar, eu posso começar com os profetas. Por quê, pastor? Porque a grande maioria das pessoas que fizeram acontecer, e essa questão precisa estar clara, e nós precisamos já resolver isso hoje, aqui de manhã, diga amém. Porque tem pessoas cujas hoje na igreja, e não são poucas, infelizmente não são poucas, que o maior interesse delas, quando elas ouvem uma frase, fazer acontecer, é fazer acontecer na vida dela. Ela está preocupada apenas em fazer acontecer na vida dela. Ela não tem a visão, ela não tem a noção, ela não tem a revelação e o discernimento que se você começar fazendo acontecer na vida de outras pessoas, aquilo que você fizer acontecer na vida de outras pessoas, Deus, no mínimo, vai fazer acontecer na sua vida. Porque Deus usou aquilo que nós hoje, dentro desse tempo, século 21, onde MBA é importante, eu não estou criticando isso, estou colocando isso dentro da mensagem apenas, para que nós entendamos. Estamos num século, o século da informação, maior guerra dentro. Quando eu tinha a idade do meu filho, de 14 anos, a maior guerra lá em casa era meus pais conseguir colocar a gente para dentro, porque a gente brincava o dia inteiro, jogava bola todo santo dia, e não aprendeu porque é ruim mesmo, porque era todo dia, aleluia. Aí tinha dias que a bola já não chamava tanto mais a nossa atenção, a gente fazia um carrinho de rolemã, meu irmão, olha, cheio de marca, só o sangue do cordeiro. Aí choveu, vamos botar um rachão onde tinha uma poça de água. Oh, meu Deus, terra, já que, entendeu? A única coisa que não tem quebrado no meu corpo é a cabeça. E deve ser por isso que cabeça é dura, né? Não que eu seja um cabeça dura, talvez às vezes, mas enfim, eu já quebrei tudo, já cortei, meu pai, cerol, pipa, linha. Eu tive uma frustração há um tempo atrás, né? Porque eu comprei pipa, eu fiz rabiola, fiz cabresto, passei cerol na linha, olha que bênção, né? Chamei meus filhos para eles terem essa experiência comigo. Então vamos soltar pipa hoje, irmãos. Olha, é passar da bênção para é passar da bênção para a guerra numa velocidade, porque eu chamei os dois, ajudei a colocar no alto e tal, e pá, e não sei o que, expliquei, coloquei no alto que o vento estava bom, glória a Deus, né? E aí dei para o menor, dei para o maior. Eles ficaram nem 5 minutos com aquilo, nem levaram em conta o trabalho que o pai teve, também não levaram em conta a alegria do pai, puxa, soltando pipa com os meus filhos, porque meu pai soltou pipa comigo e meus irmãos, entende? Não, eles, pai, era com isso que você brincava? Era.
Que coisa mais sem graça. Eu olhei e falei, Jesus, segura teu servo agora. Segura, porque se o Senhor não me segurar, eu sou capaz de tirar a correia e dar uma bênção aqui agora. E aí, irmãos, estou aproveitando a ceia, estou confessando o pecado. E aí, eu falei, e você, pai, a gente não quer ficar mais não. Aí eu peguei as duas, fiquei olhando eles. Eles correram, pegaram o celular, ligaram e foram jogar. Aí eu dei linha. Quando terminou, eu arrebentei. Ai, miserável. Por quê? Porque eles estão vivendo a época ou a era da informação. Diariamente, eles recebem mais informações do que talvez eu e você, você e eu, recebemos na nossa geração. Entendeu? Aí, pronto, não quero mais soltar pipa, não quero mais jogar bola. Aí tinha negócio de pique-bandeira, pique-lata, né? Já que tinha lá um negócio, nossa, tinha uma brincadeira lá, sempre pontinha nossa, sempre. Olha, pum, meu Deus do céu, eram umas brincadeiras, entendeu? Forte, fera, né? As brincadeiras. Gente, cá entre nós, as crianças de hoje não brincam. Não brincam, né? Elas não brincam, né? E o garrafão? Oh, meu Deus! Olha aí, muita gente. Aí, tempo em que as mulheres brincavam de amarelinha. Hoje as mulheres não querem mais brincar de amarelinha. Você olha as moças de hoje, 13, 14 anos, já olha o celular dela, já é namorada, é sexo, é o diabo, é o capeta. Elas brincavam, né, de amarelinha. Meu Deus! E outra brincadeira maravilhosa. Pastor, onde é que o senhor vai nos levar? Fica comigo que você vai ver. Outra brincadeira maravilhosa. Quem lembra? Queimado. Nome da cidade. Aliás, vocês não sabem disso, mas a pastora Aline foi a rainha em Queimados, princesa, né? O pastor Júnior que me contou esse testemunho, ganhou o concurso de Miss Queimados. Jardim Excelso. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? 3 anos seguidos? Caramba! Até que você parou de pagar os caras. Glória a Deus. E isso fez muito bem para nós. Eu tenho boas, infelizmente, a gente também tem lembranças que não gostaria de guardar na memória. Não gostaria mesmo. Nós temos boas lembranças, apesar das dificuldades, apesar de algumas necessidades. Eu posso sentar com os meus filhos e conversar com eles sobre essas questões. E eu percebo, até porque faz parte da visão do nosso ministério, e vai continuar, viu, querido? E vai continuar. Você tem todo o direito de crer que o evangelho é para dar comida para pobre. E eu não entendo que o evangelho já deu tanta comida para os pobres e eles continuam aí. Continuam na mesma condição, na mesma situação. Até porque quem tinha um poder para, com uma palavra, resolver isso, deixou essa frase muito clara: os pobres, vocês sempre terão com vocês. E no nosso ministério, nós lutamos, oramos, jejuamos, trabalhamos, investimos para que a nossa mentalidade não fique presa a uma mentalidade maligna que, ao invés de abençoar, ela só causa tragédia.
Por quê, pastor? Observe isso, observe isso. Onde acontece, porque assim, a gente olha, me dá aí o nome de um país da África, a gente olha para a África, por exemplo, ok, República Democrática do Congo, que não tem nada democrático. Você olha para o Congo, as pessoas ali já passam fome. Eu estive em Moçambique, me ofereceram ir lá, uma comida lá, eu não falei, Jesus, me guarda. O pastor falou, eles vão ficar ofendidos. Eu falei, melhor eles ficarem ofendidos do que eu morrer. Porque fizeram a carne lá, mas quando eu olhei, o bicho parecia um ratão desse tamanho, um rato de meio metro. Eu falei, meu Deus, como é que esses ratos engordam e o povo morre de fome? E não comi aquilo. Mas ouça o que eu quero lhe dizer. Essa questão da prosperidade, do crescimento, da mudança e da transformação das nossas vidas, também, não só. E é preciso, quando alguém te acusar, falando de mim, a gente não ensina, eles só ensinam sobre o dinheiro. Não. A gente ensina tudo que está relacionado à prosperidade. Porque tem gente que tem dinheiro e não é próspero. Como assim, pastor? Você pode ter dinheiro, mas se teu filho está nas drogas, você não é próspero na sua família. Você pode ter dinheiro, mas se você está no terceiro casamento, que prosperidade é essa? Quantos entenderam? Você está entendendo? Então, repita comigo, prosperidade é quando dentro e fora tudo está indo bem. Você entendeu ou não? E aí, é engraçado isso. Onde as pessoas já têm menos, é onde acontecem as piores mazelas. Exemplo, Congo. As pessoas não têm absolutamente nada. Aí começa na África um vírus chamado ebola. Começa na África um outro vírus que leva a ciência à conclusão da AIDS. Isso não começou onde havia educação, onde havia saneamento básico, onde havia instrução, onde havia o mínimo necessário que um ser humano precisa. E eu sei, ouça-me, todos nós, até porque, quando alguém fala contra, o seu pastor é um maluco, falando de prosperidade, meu filho, você perdoa essa pessoa, porque ela é igual aquela pessoa que a única coisa que comeu na vida foi feijão. Então, só feijão é gostoso. Você faz um pernilzão assado, oh meu Deus, manto, entendeu? Não precisa ir muito longe, não vou nem no gourmet. Você faz lá uma costela, meu pai, aleluia. Terra, tem gente já pensando, eu vou passar na feira quando sair daqui. E aí, veja, a pessoa tem essa definição porque ela nunca comeu, ela nunca provou, ela não sabe o que é bom, ela não sabe o que é dormir em paz, sem agiota ou cobrador na sua porta, ela não sabe. E o senhor sabe? Sei, conheço os dois lados, graças a Deus, conheço os dois lados. E aí, ouça, repita comigo, este ano, o meu desafio é fazer acontecer, é começar a acontecer nesse ano. Amém ou não amém? Por outro lado, quando nós olhamos, e hoje de manhã, pensando, Deus, e aí? Ele disse, vamos começar por aqui, meu filho, é por aqui que eu quero que você comece. Todas as pessoas que fizeram acontecer, enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 18, elas tinham uma chave, e nesta manhã, são 10 horas, e nos próximos 30 ou 40 minutos, eu quero, porque eu já gastei 15, eu quero compartilhar com você esse tema, um vitorioso que faz acontecer.
Agora, existe uma palavra que está oculta, que vem antes de um vitorioso que faz acontecer. Qual é a palavra, pastor? Eu e você temos que decidir deixar de sermos vítimas. Eu não sei como é que foi a sua infância, eu estava te contando partes da minha. Eu não sei o que aconteceu lá, que tipo de tristeza, dor, angústia, decepção, tragédia aconteceu lá. Só que é preciso, e eu disse isso na virada do ano, meu irmão, o convencimento, ele não depende dos argumentos do Espírito Santo ou do pastor. O convencimento, ele advém primeiro de uma decisão, ouça-me, ainda que eu dependa e dependo que o Espírito Santo faça tal coisa, e ele vai fazer, diga amém. Isso antes vai depender de uma, repita comigo, decisão. Olhe para alguém ao seu lado e diga, nesta manhã, primeiro domingo do ano, primeira Santa Ceia do ano, diga, hoje, você pode não ter percebido, mas nós estamos na casa de Deus, na primícia da nossa vida espiritual, porque hoje é o primeiro de tudo no que diz respeito à nossa vida com Deus, na igreja, amém ou não amém? Então, nós temos que compreender isso. Todas as pessoas, e aí veja, você olha os patriarcas, você olha Jacó, caramba, é que Deus escolhe um cara chamado Jacó. Por que não, pastor? Mas ele passou lá por Peniel. Meu filho, ele passou por Peniel já no final da carreira. Porque no início de tudo ele era Jacó. E foi enganado pelo tio, porque é assim que diz a Bíblia. É enganando e sendo enganado. Assim. Aí você olha para Isaac, você descobre que na relação de Abraão com Isaac, havia uma coisa difícil, e eles são conhecidos como patriarcas. Na verdade, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, e for lá na famosa galeria dos heróis da fé, você não vai encontrar um que não tenha tido dificuldades, problemas. Família de Abraão, uma bênção, mas simplesmente, e Deus está querendo fazer algo na vida dele, e em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas esse em ti serão benditos é um cara que na família dele, ele tem preferência. Jacó recebeu a preferência do pai, preferência também. Então, você olha, como eu disse, como eu preguei na virada do ano, Gideão tinha problemas. Ei, tem uma microfonia aí, irmão. Tinha problemas. Todos. Ruth, Moabita, Raabe, Jesus. Tinha problemas. Repita comigo, eu também os tenho. Mas o que vai fazer a diferença na minha vida é o mesmo que fez a diferença na vida deles. Olhe para alguém e diga, eles elegeram Deus como o número 1, como prioritário, como a prioridade, e diga, Deus era o primeiro. E aí eu quero mostrar para você, através da vida de Davi, que o que eu e você enfrentamos, pastor, terminei o ano lutando e entrei lutando, glória a Deus,
Por que glória a Deus? Porque lá em Deuteronômio também está escrito que Deus vai me abençoar do princípio ao fim do ano. Então, como eu terminei é o que menos importa. O que mais importa é o que eu tenho guardado no meu coração, a palavra de Deus. Amém ou não amém? E aí nós vamos descobrir uma coisa interessante. Veja, abra aí a sua Bíblia, por favor. Salmo 18. Olha como Davi começa. Veja, observe como Davi começa. Veja, porque isso aqui é uma decisão. Verso 1: eu te amarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. Aliás, anos atrás, a comunidade evangélica de Goiânia lançou um CD, naquela época acho que ainda era vinil, lançou um disco maravilhoso e eles haviam musicado esse salmo. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha. E, meu Deus, forte demais. Verso 2: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Olha para o teu irmão e diga para ele: é por isso que a palavra de Deus não pode sair dos nossos corações, porque o diabo diariamente vem te lembrar que há um lugar de fraqueza na sua vida. Lembra ele que também há um lugar de força, há um lugar de restauração, há um lugar que pode te levantar e te abençoa, e te livra, e te guarda, e realiza na sua vida o seu favor, a sua bênção, a sua glória. Repita comigo: o meu Senhor é o meu lugar forte. Aleluia. Pastor, mas eu estou passando uma luta. É mesmo, mas o teu lugar forte continua sendo o Senhor, porque a única possibilidade de você e eu termos vitória nessa guerra é se o Senhor continuar sendo o nosso lugar forte. Vem comigo. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olhe para o seu irmão e diga: sabe o que isso quer dizer? Que você não está à mercê da vida, para o diabo vir e bagunçar. Você está guardado em Deus. Deus nunca toma a decisão. E outro dia alguém veio me perguntar: por que Deus não interviu? Ele não podia. E eu, muitos anos, não sabia. Aprendi com o Dr. Miles Monroe. Ele disse: Deus não podia intervir na situação entre não era a serpente, era o diabo que entrou na serpente, Eva e Adão, porque um espírito só tem autoridade na terra se ele tiver um corpo. Olhe para o seu irmão e diga: é por isso que você tem autoridade na terra. Sabe por quê? Porque você, depois que Jesus entrou na sua vida, você se tornou um espírito com um corpo. Diga, esse corpo, essas pernas, esses braços, são apenas a casa do espírito. Por que Satanás e os demônios querem entrar nas pessoas? Porque nenhum demônio pode fazer nada contra ninguém. E é por isso, eu já disse isso aqui, e é por isso que eu e você nunca vimos um demônio estuprando uma mulher. E não é que nós queremos ver, ou assaltando. Essa semana eu estava assistindo o Repórter, e eu fiquei louco, e a minha esposa falou: meu Deus! Eu gosto de ver o Jornal da Globo. E aí, meu Jesus, que diabo foi aquilo? Havia um cadeirante
paraplégico, na ponta da calçada, creio eu, esperando fechar o sinal ou a ajuda de alguém para atravessar a rua. Veio um miserável lá com 25 anos de idade e eu vou ajudar você a atravessar. Aí o cadeirante aceitou. No meio da rua, mais ou menos, ele arrancou a bolsa do cadeirante, derrubou ele no chão e saiu correndo. Você nunca vai ver um demônio fazendo isso. Pessoas possuídas pelo demônio com esse tipo de atitude. Entendeu, sim ou não? Muito bem, eu tenho que correr. Ouça. Meu irmão, eu até usei isso, um pouco disso, mas vem comigo. Nós já vamos terminar a leitura. Verso 3. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus. Mais uma vez, repita a leitura, diga, invocarei. Tem traduções aí que eu buscarei, mas não tem problema. Qualquer que seja a tradução, leia bem alto, vai. De novo, mais uma vez. Olhe para o seu irmão e diga para ele, talvez você não tenha percebido, mas aqui está a chave da nossa vitória, a chave da bênção para este ano, a chave para a porta se abrir, a chave para qualquer milagre, a chave para a cura, a chave para toda a bênção que nós precisamos. O que? Eu invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Quem quer ficar livre dos seus inimigos? Quem quer ficar livre da afronta, livre da doença, livre da escassez, livre da falta, livre da miséria, livre de tudo e de qualquer coisa que o diabo vem repetindo sistematicamente, geração após geração, dentro da sua e da minha família? Eu invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Olha o que Davi está dizendo. Olha a situação que ele está, verso 4. Cordais da morte me cercaram, e angústias. Tem traduções que está torrentes de impiedade. E angústias se apoderaram de mim e me assombraram. Davi está falando de medo, depressão, síndrome do pânico. É assim como Satanás fizesse um omelete, tome, coma. E é tudo isso que Davi está sentindo. Verso 5. Cordas do inferno me amarraram. Olhe para o seu irmão e diga, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua e a minha vida. As cordas. Diga, as cordas. Diga para o seu irmão, você sabe que cordas são essas? Diga, então vai saber agora. As cordas, ou seja, os traumas, as rejeições, os abandonos, tudo que nos traumatizou em algum momento da nossa vida, tem o poder de se transformar numa corda. Quer ver uma coisa interessante? Um elefante adulto pesa 4 toneladas, ou dependendo, macho um pouco mais, ok? Não sei se você teve esse privilégio, eu tive, sabe? Apesar de que não era Disney, né? Mas era um circo. Era um circo. Meu pai, você sentava naquelas tábuas, tinha que tomar cuidado para não furar a poupança, ou quando levantar, sai rasgando o short, porque chegava em casa a Dona Penha,
Meu Deus do céu, Dona Pinha tinha braços que às vezes eu pensava eram braços igual lá da mulher daquele aquele desenho Os Incríveis. Porque, não sei, a gente aprontava, ela estendia, sempre que ela estendia a mão, vinha uma vara, vinha uma borracha, vinha uma correia. Eu falo com meus filhos, rapaz, minha mãe me desse a correada como a que vocês tomam uma vez por ano, eu estava feliz da vida, né? Ela quebrava, meu filho. A planta que eu mais odeio não é comigo, ninguém pode. Não, pastor, mas ela é venenosa. Qual é a planta que o senhor mais odeia? Espada do Jorge. Ai, papai, terra. Porque aquela miserável ia se desmanchando em fibras nas nossas costas. Entendeu? E eu não estou dizendo que foi isso que traumatizou, mas os traumas que nós sofremos, eles podem se transformar em cordas. E aí você tem a capacidade em Deus, a inteligência, a oportunidade, o ensino, e não realiza, e não faz acontecer, primeiro na sua vida, na vida de ninguém. Por quê, pastor? Porque cordas, aí eu estava falando do elefante. Porque Satanás quer nos amarrar nesse tempo, com essa idade, usando esses traumas, porque Satanás usa o mesmo princípio que o cara do circo usa com o elefante. Qual, pastor? O elefante, desde pequenininho, uma das pernas traseiras são amarradas com uma corda que ele tem força para arrebentar. Só que ele se acostuma com aquilo. Daqui a pouco ele está com 20 anos, 6 metros de altura, 4 toneladas, facilmente ele arrebentaria, mas ele continua ali resignado, sabe por quê? Porque ele passou a vida inteira amarrado por uma corda. Tem crentes assim na igreja. Passaram a vida inteira ouvindo que não prestavam para nada. Passaram a vida inteira ouvindo que nunca seriam nada. Passaram a vida inteira ouvindo que jamais conquistariam nada. Passaram a vida inteira sem afetividade. Passaram a vida inteira com falta de algumas coisas. E agora, ouça-me, diante de um desafio, a nossa primeira reação é temer, é fugir. A gente teme, foge. Uma das coisas mais difíceis para eu lidar aqui na igreja, no ministério, eu vou contar para vocês, é que eu não posso jamais chegar aqui e dizer assim: ô Fábio, sim senhor pastor, hoje, depois do culto, eu preciso falar com você no gabinete. Ninguém sabe o que é, mas aí é problema. É problema. São cordas. O chefe chamou, é problema. A pessoa às vezes está te chamando para te abençoar, porque Deus tocou no coração dela, porque você não sabe, você não lembra que orou Deus. Faz comigo hoje, primeiro domingo, usa lá o pregador, o pastor Marcos Gregório, seja quem for, meu Deus, e mostra-me um sinal do teu favor, porque eu terminei um ano muito difícil, Senhor. E aí o pastor, o ministro de louvor, não sabe de nada, um irmão do teu lado, não sabe de nada, mas já Deus mandou te dizer o seguinte, meu filho: enquanto você não se desvencilhar dessas cordas, sua vida não sai do lugar. Quantos estão entendendo? E aí, olha que coisa linda, eu acho que hoje eu vou ficar só na introdução. Olha que coisa linda. Verso 6, diga: olha a chave aí de novo. Diga forte: olha a chave aí de novo. Verso 6: na angústia, invoquei ao meu Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Olha que legal, né? Não foi desde o shopping, não foi desde a praia, não foi desde a bagunça, foi desde o templo.
Outro dia eu estava conversando com um grupo de pastores e nós externávamos a mesma preocupação. Qual? A internet é uma bênção. Mas todos nós, inclusive eu, estávamos com um ponto de interrogação. Mantém o culto pela internet ou tira? Por quê? Porque os crentes agora querem ficar na internet. Não entende, ou não compreende, ou não quer compreender que aquilo ali é uma facilidade para quem está longe. Nesse exato momento, tem um irmão lá, numa missão de paz da ONU, e ele sempre reúne 6, 7, 8, 10, já reuniu até mais de 10, e assiste ao culto. O cara está aqui do lado, está aqui em Nova Iguaçu. Está chovendo. Ele pega uma caneca de café, um pão inteiro, senta no sofá e vai cultuar a Deus pela internet. Aí, e ele acha e pensa e diz que isso é culto. Sabe por quê? E eu vou dizer, não é. E por que não é, pastor? Não é por uma questão e uma razão muito simples. Muito simples. Qual, pastor? Meu filho, como, é claro que lá no seu computador toca uma campainha ou alguma coisa acontece quando alguém te chama no WhatsApp, quando alguém te chama no Messenger, ou quando alguém coloca alguma coisa no seu Instagram, ou posta alguma coisa para você no seu Face. É isso? Vocês estão com medo de falar? Então fala, Face. Entendeu? Aí, plim, tocou, aí você, Gregorão, segura aí, não vai embora não, aí vai lá, aí já se envolve com aquilo, aí já começa a conversar, aí o troço é problema, aí volta, pastor, faz oração aí por mim que o negócio está feio. É para alguém que está no presídio. E aí, queridos, é uma preocupação. Olhe para o seu irmão e diga para ele, isso é uma preocupação. Eu estou livre e liberto através de Jesus Cristo, mas continuo preso pelas questões da alma. E é interessante eu e você não nos esquecermos de 1 Tessalonicenses 5,17, se não me falha a memória. Ele diz assim, que o vosso corpo, alma e espírito, Deus separou os três. Deus não colocou junto. E sempre foi um problema da igreja, achar como é que faz com a alma. A alma vai aceitar Jesus que dia? A alma tem que ser curada, a alma tem que ser liberta. E ele diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para o irmão e diga, está pensando que a gente vai entrar no céu com qualquer alma? E aí eu termino a leitura, vem comigo. Eu disse a você que a primeira chave qual era mesmo? Vocês já esqueceram? Vamos lá, juntos. A primeira chave. Eu invoco o Senhor, eu busco ao Senhor, eu clamo ao Senhor, e Ele me livra dos meus inimigos. Amém ou não amém? Vamos ler do verso 48 ao 50. Depois eu te recomendo ler todo o texto em casa. Olha o que diz 48. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, o que me livra dos meus inimigos? Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Repita comigo. No primeiro versículo, diga, no início, ele está pedindo livramento. No final, ele está agradecendo e glorificando a Deus, porque toda vez que nós buscamos, o socorro vem, a ajuda vem, a porta, algo de Deus sempre acontece. 49 diz, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Te louvarei entre as nações. Pastor, como que um homem que diz no verso 4, 5 e 6,
cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Termina, pastor, ele começou dizendo, olha, a minha situação é essa aqui, bem complicada, bem trágica, bem difícil. O problema não é só do lado de fora, é mais do lado de dentro. Mas olha como ele termina. A palavra, diga seu irmão, é como vai acontecer com você, meu irmão. Você pode começar por baixo, você pode começar sem oportunidade, você pode começar limitado, você pode começar amarrado, você pode começar, sei lá de que maneira negativa for, mas vai terminar com um hino de louvor nos teus lábios, glorificando ao Deus que te salvou, te curou, te restaurou, te abençoou. Deus está pronto para se mover em nosso favor, queridos. Sabe uma coisa poderosa aqui? Tem pregadores aí? Tem pregadores aí? Então escreve aí no Salmo 18, meu irmão, olha que coisa poderosa. Deus quer entrar na sua batalha. Dá uma catucadinha aí nesse santo aí, para acordar ele, fala, meu santo, não sei não, hein? Mas eu estou sentindo que Deus quer entrar na sua batalha. Diga para ele, Deus quer entrar na sua batalha. Diga para ele, enquanto Deus não havia entrado na batalha, só Golias gritava, só Golias falava, só Golias afrontava, só Golias metia medo. eu penso, isso aqui está na minha cabeça. O que, pastor? Que lá pelo 10º dia, eu acho que Golias nem se preocupava tanto de ir com toda a armadura, de chamar o seu pajem de armas. Acho que Davi já ia, não, vou só botar essa bermuda aqui, vou só com uma espada, porque já tem 10 dias que eu estou gritando e ninguém se manifesta. Olha para o seu irmão e diga, quando Deus entrou na batalha, mesmo vestido com todas as suas armas, diga, e Golias era um especialista em batalhas, porque a Bíblia diz que ele era um guerreiro desde a mocidade. Ele estava acostumado à guerra, ele estava acostumado à batalha, mas aí quando Deus entrou na guerra, põe a mão aí no ombro desse crente, oh meu Deus, e fala para ele, meu irmão, recebe em nome de Jesus. Quando Deus entra na batalha, tira os teus olhos repita, diga, tira teus olhos dessa visão pequena, dessa visão medíocre. Deus não precisa entrar na batalha diga, Deus não precisa entrar na batalha com ninguém vestido igual Golias, da altura de Golias, com as armas de Golias, gritando como Golias, afrontando como Golias. Diga, Deus pega eu e você desprezados, eu e você sem talento, eu e você limitados, eu e você, e diz, eu vou com esse aqui. Filisteu, você vai o quê? Nós vamos com esse aqui. 3,15 metros, a altura que ele chegava. Eu vou com esse aqui. Esse aqui, meu irmão, escute isso. Israel nunca tinha visto Davi lutar. Como confiar numa pessoa que eu nunca vi lutar? Quando São Silvio era o bambambam, tomou um no queixo, não levantou até hoje. E daí a ladeira abaixo. Por quê? Porque diz a Bíblia. Está lá, em Provérbios. Altivez de espírito precede a queda. Mas isso é outra história. A mensagem não é MMA. Quantos estão entendendo? Olhe para o seu irmão e diga, creia nisso, meu irmão. Deus quer entrar na sua batalha.
Não diga eu não mereço. Não diga eu não tenho, eu não sou merecedor. Não diga isso, meu irmão. A graça, Jesus na cruz, a ressurreição do Senhor, a vitória desse que nós vamos celebrar mais uma vez, não é a sua morte, nós vamos celebrar a sua ressurreição. Diga, Deus vai com você. Diga mais forte, Deus vai com você. Diga, muita gente no mundo natural. Diga, até o profeta. O profeta ia com os irmãos de Davi. Mas Deus falou, eu não vou com nenhum deles. O senhor vai com qual, Senhor? Eu vou com o menor, que está lá no pasto, que o pai não conseguiu ver nada nele. E você precisa entender isso. Quem te falou que as pessoas têm que ver alguma coisa em você para você dar certo? Quem tem que ver algo em você é Deus. Porque se Deus vê alguma coisa em você, já era, meu irmão. Já era, acabou, meu filho. Já era, acabou, meu santo. Acabou, já era. Eu já contei isso aqui para vocês, vou repetir rapidamente. Veja, ouça-me em nome de Jesus, compreenda isso. Nós temos que estar com a alma curada e prontos para entrar na batalha. Por quê? Porque Deus vai te levar a lugares que as pessoas vão achar que você não deveria estar ali. Elas vão achar isso. Quantas vezes eu entrei num avião, o único crioulo negro sou eu, e quantas... Você dá licença? Não, eu vou ficar aqui na última fila. Sabe por quê? Para ninguém ver eu entrar. E aí, eu sempre compro janela, porque aí eu sou baixinho, e aí eu fico escondido atrás dos bancos. Meus irmãos, eu sempre sento entre A1 e A6. O que esse crioulo está fazendo aqui? E, como muitos de vocês não ouviram isso, eu vou contar de novo. Uma vez eu estava vindo de Campinas, eu tinha ido pregar em Campinas. E naquela semana, isso tem mais de 10 anos, e naquela semana, a imprensa estava dando paulada num general, porque os militares ainda comandavam vários órgãos. E esse general, se não me falha a memória, ele comandava a ANAC. Ele tinha que viajar, chegou no aeroporto, o avião já tinha saído. Ele deu carteirada, a torre mandou o avião voltar e ele entrou. Entendeu? Aí, aliás, lembrei, estava vindo de Florianópolis. Florianópolis, agora, por causa dos haitianos, você encontra um ou outro crioulo, igual eu. Mas antes é tudo só branquelo. Você vai na praia, parece até que está infestada de camarão. Meu Deus. Por que eu só vou bagunçar eu? Não vou bagunçar você? Hã? Dá licença. Aleluia. Se você se ofendeu, eu peço perdão em nome de Jesus. Veja, e aí, estava assim aquela semana. Aí eu entrei, me sentei no lugar errado. Sentei no lugar errado. Aí veio um camarada e disse assim, ô cara, esse lugar aí é meu. Eu falei, seu? Peguei o bilhete e, caramba, sentei no lugar errado. Por favor, me desculpe. Ele alto, dentro do avião. Me desculpe nada, vê se presta mais atenção. Eu falei, quer se aparecer, palhaço? Vai na asa. Eu já me desculpei. Eu me desculpei, porque agora eu me desculpei, o cara quer me dar bronca, que negócio é esse? Aí, aquele dia, acho que o céu estava em festa, pro meu lado, né? E o inferno de luto. Não demora muito, uma loira. Ô moça, o senhor está sentado no meu lugar.
Falei, Jesus, de novo. Já sei, o céu está em festa e o inferno está de luto, já sei. Aí eu virei para... E assim, num tom alto e carregado de grosseria. Se você está sentado no meu lugar, se eu não vi o seu bilhete, não. Eu olhei e falei, olha, tio, o mesmo lugar que deram para você, deram para mim. Olha aqui minha passagem. Ela, ih, caramba! Aí eu falei, minha gente, fiquem tranquilos, que já já nós vamos resolver, mas fiquem ligados, porque a filha do general está no voo. Aí o pessoal do avião deu uma gargalhada, olhou para mim com a cara. Se ela tivesse olho com raio-x, eu estava morto. O que eu quero dizer para você, eu não quero... Não me entenda mal, eu não estou contando uma vantagem, ele não leva desaforo para casa. Não é isso. Eu quero dizer para você que ou você tem uma alma curada para entrar e ser honrado e transferir a glória e a honra para Deus nos lugares que Deus vai te levar, ou você não vai realizar. Ou vai realizar. Pastor, não, mas eu estou realizando. Você está realizando para quem? Eu estou realizando para mim, minha esposa e meus filhos. Fica tranquilo que lá no céu está um galardaço te esperando. Não tem, não. Se você quer realizar, você tem que empurrar o barco de alguém. E olha, meu irmão, empurrar o barco de alguém também tem que estar curado. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a época dos ingratos. Nós estamos vivendo o ápice. O maior problema que eu vejo no meio da igreja não é prostituição, não é coisa relacionada à prostituição, não, é a ingratidão. Você não é obrigado a ficar com ninguém a vida inteira, ponto 1. Ponto 2, você não é obrigado a concordar com líder nenhum a vida inteira, mas seja pelo menos grato. Não fale mal. Outro dia botaram aí um Face, né? Botaram aí no Face que isso aqui é do pessoal que já foi. Eu falei, que gente medíocre. Aí alguém imprimiu um e mandou para mim. E eu recebi, eu falei, que gente medíocre. Que gente. Aí tinha lá duas moças descendo a ripa em mim. E eu olhei e falei, deixa para lá. Uma delas, Aníbal, não sei se você leu e lembrou, uma delas, ela e a mãe não moravam debaixo da ponte porque a igreja pagava um lugar. A outra, se não fossem as cestas básicas da igreja, aquela turma morria de fome. E aí, você olha para uma geração que tem uma motivação qual? Cuspir no prato que comeu. E aí eu concordo com o Fábio de Mello. Passar por essas coisas e continuar fazendo, como diz a Bíblia, e não nos cansemos de fazer o bem, é muito difícil. É muito. Eu confesso para vocês, minha dificuldade maior é ver filme pornográfico? Não. Entrar na internet para se ver? Não. Masturbação? Não. Roubo? Não. Poder? Não. Ingratidão. Porque a gente precisa fazer as coisas com o coração liberto e livre de que não vai tomar uma punhalada pelas costas no outro dia. E eu fui discipulado por um pastor que não vou dizer de como ele me chamava, que senão alguém vai descobrir quem é. Mas ele dizia assim, eu não ajudo ninguém. Por quê? Porque se quando me trair, eu não vou ficar chateado, nem porque traiu e nem porque eu ajudei. Aí eu olhei, falei, mas não é dessa forma. Olha para o seu irmão e diga, mas não é dessa forma que Deus quer. Diga para ele, não é dessa forma que Deus quer. Olhe para o seu irmão e diga, nós precisamos fazer acontecer. Diga, e a nossa vida vai fazer acontecer muito mais na vida das pessoas do que na nossa vida.
Meu irmão, nós temos que entender isso. Enquanto não entendermos, também vamos ficar seguros. Escute isso, tem coisas retidas do céu que já deveriam ter chegado para suas mãos, para a sua vida e para a sua casa, e não chegou. Por quê? Porque você não quer ser uma sunamita na vida de um profeta, você não quer ser um José de Arimateia, ou um dos discípulos na vida dos discípulos. Você não quer ser nada. Mal dizima, mal oferta, mal mantém o que você assume diante de Deus. Como é que Deus vai? Escute isso. Como Deus vai? Outro dia, escute-me. E ontem uma pessoa, o pastor me telefonou, falei isso com ele. Não sei se ele gostou ou não gostou. A ligação caiu, não retornou, amém. Ele disse, às vezes, eu tenho dito isso a Deus na oração, Senhor, eu não quero morrer, estou falando isso, não estou buscando, mas às vezes eu me sinto como se eu estivesse fora desse tempo. De que maneira? Porque alguns colegas dizem, você precisa ser mais maleável. Maleável como? O que é maleável? O evangelho é o mesmo, a palavra de Deus não mudou. Pastor, mas o tempo mudou. O tempo mudou, mas o mesmo Deus que disse, não temam o homem, que só pode no máximo matar o corpo. Temam a Deus, que mata o corpo e ainda lança a alma no inferno. Aí eu fico olhando, vejo uma liderança que negocia. Como nós vamos fazer acontecer se somos líderes que negociam? Negociam o quê, pastor? A autoridade. E eu vou te dizer como. Meu irmão, isso é um direito seu, é um problema seu. Mas, como é que eu sei das coisas erradas e guardo elas na manga? No mínimo, você é conveniente. No mínimo, você está sendo conivente. E lá em Levítico capítulo 5, fala da aliança da maldição, a aliança maligna. Eu nunca disse isso aqui, minha esposa, talvez, quando formos para casa, fale comigo, porque eu sempre pergunto para ela o que ela acha. Mas eu vou dizer a você, eu nunca falei nada, mas a mim... Eu nunca disse nada, mas o fato de nunca dizer e de hoje ser a primeira vez que eu vou falar, não quer dizer que eu acho isso certo, correto e concorde normal. É que você é amigo das pessoas, é amigo, vive lá no Face, dando beijinhos, saudade. Como é? Você tem saudade de rebeldes? Você tem saudade de gente que se levanta contra o seu pastor na ausência dele, com mentira, carrega os que pode enganar? É dessa gente que você tem saudade? Você vai fazer acontecer com esse evangelho? Há um silêncio na igreja, há um temor no coração. Umas coisas malucas. Ontem alguém, que eu não vejo, se for esperar eu olhar, vai morrer. E eu não vou olhar porque eu não aprendi a proteger minhas emoções. Então eu não olho, eu não vejo. Não tenho medo, mas... E aí mandaram para mim, eu estava lá. Os caras estavam aqui. Passou necessidade. Porque se é dizimista, se é crente realmente, passou necessidade e obrigação da igreja abençoar. Agora, é claro, né, tem uns irmãos também que parece que eles não sei o que tem na cabeça. Ele não conseguiu pagar o primeiro, ele vem falar com o pastor quando vence o sexto. Aqui a gente não vende nada. A gente tem uma ideia de que todo mês entra X. Por outro lado,
sobretudo por causa da atual conjuntura, só orando muito para Deus manter. Mas eu não posso afirmar que todo mês vai ser uma maravilha. Quantos vocês estão entendendo? Aí você chega com 6 meses de aluguel atrasado, vai ser despejado. Se o pastor MacGregório não faz nada, ele não presta. Por que você não o procurou no primeiro? Afora outros que querem ajuda, mas não são dizimistas. Você nunca os viu na fila do dízimo. E vou te falar uma coisa. Gente de pastor ao que vai se converter hoje. Se você não coloca o teu nome, o nome da sua família, como eu faço no meu dízimo, pergunte, por exemplo, a Liliane, ela pega meu cheque e sabe que é meu. Eu estou falando alguma mentira? Se você, de pastor, a ovelha que entrou, vai converter hoje e não põe seu nome, o que você está escondendo? Ah, Jesus já sabe o teu nome. Se Jesus, se é assim, por que então que a gente põe nome? Ah, porque não tem o que fazer. Se é assim, por que ele gravou o teu nome nas palmas das mãos dele? Eu fico olhando essas coisas, irmãos. Repita comigo. Nós queremos realizar. Meu filho, se você é amiguinho, vive dando beijinho, vive em mídia social, quem se levanta contra o teu pastor, como que a bênção de Deus vai alcançar a sua vida, se ela passa pela vida do seu pastor, com quem você diz ter uma aliança, mas é uma aliança falsa. Ontem à tarde eu descobri uma coisa, não disse a minha esposa, e como eu disse, repito, ela nem sabe que eu ia dizer isso. Ontem eu descobri que existe uma pessoa na igreja, vive dizendo que me ama, mas ela tem 2 Face, ela tem 2 WhatsApp, ela tem 2 Instagram, tudo ela tem 2. E aí, não sei, eu ontem estava com a unção de Spielberger, ou Deus queria me revelar, que mandou para mim uma felicitação de Feliz Ano Novo. Aí depois mandaram para mim o outro, desculpe, eu não entendo, irmãos, eu não entendo isso. Poxa, a mensagem estava boa, eu também estava achando. Ficaria o resto do dia aqui falando para você. Segunda parte da mensagem, o que eu aprontei na minha infância? Nossa, você vai rir muito. Mas não, escute isso, olhe para mim. Aí tem uma outra coisa, qual? Você acha que eu vou pegar dízimo, dinheiro proveniente de dízimo e oferta, e investir em gente que está precisando de um milagre, mas foi virar o ano na praia? Aí diz o pastor, não presta, e você acredita? Vou sair da igreja, vou embora, e você acredita? Dê graças a Deus, porque o seu pastor pode falar com a Rosiane, que me conhece, e ajudou a me consolidar quando eu aceitei Jesus, e pode dizer, e ela vai dizer para você, rapaz, mudou algumas coisas, para melhor, claro, porque me ama, mas não mudou não, ele já era chato assim mesmo. Eu fico olhando. Tem gente da época do seminário que hoje, quando me vê, baixa a cabeça. Porque na época, quando o pastor Silas dava aquelas pancadas, na hora que tiver milionário, muda. E aí? Não mudou. E aí? Tem algum pastor no momento? E olha que tem pastores no Brasil com 10 vezes o número de igreja que ele tem. E ele é mais respeitado na nação do que a grande maioria deles. Será por quê? Ou seja, a gente muda e começa a negociar as coisas. Muda. Eu vou fazer isso. Essa semana, talvez, eu vou dizer uma data que eu vou ordenar algumas pessoas ao ministério pastoral da igreja. E algumas
a diáconos. Com certeza farei isso. Esse mês ou outro, no máximo. Com certeza farei isso. Mas, meu irmão, um pastor falou comigo essa semana: Gregório, eu não entendia quando você falava isso. Eu falei, desde o início do ano eu estou dizendo que eu vou fazer uma ordenação. Mas por que você não fez? Eu não fiz por uma questão muito simples. Me explica, eu disse. Eu não fiz, primeiro, porque Deus me deu autoridade, está lá em 1 Timóteo, para sondar o coração, para provar. E eles não foram aprovados. E segundo, eu não fiz porque espero que já tenha acabado, estou só lembrando. Perdão, estou só dizendo para saber que eu sei. Porque é uma disputa interna entre obreiros e diáconos. Eu vou, fulano não vai. Nome de Beltrano está confirmado. Como é que você sabe disso? Só se o diabo te revelou. Porque eu e minha esposa nem sentamos ainda para orar sobre isso. Não comentamos. Pastores, honestamente, já disse para vocês algum nome? Então, você está disputando aí o quê? Agora, se ali na esquina tem uma igreja que vai te ordenar mais rápido, é melhor você ir para lá. Que vai te ordenar de qualquer jeito, corra para lá. Eu tenho problema com qualquer jeito. Antes, quando eu era mais novo, eu era muito intempestivo, agora nem tanto. Eu vejo. Eu vejo quem vem, eu vejo quem não vem, eu vejo quem aparece, eu vejo quem não aparece. Quando eu era mais intempestivo, eu misturava isso com o relacionamento. E aí Deus me ensinou que eu estava errado. Eu continuo amando, tratando com o maior carinho e dando a melhor atenção possível, mas para o ministério, para mim, Deus, não, é o Senhor que manda. Só que, se o Senhor quer que eu faça alguma coisa, me diga. Caso contrário, eu fico quieto. Falo nada. Mas eu estou vendo. Eu estou vendo. Não se engane. Eu estou vendo quando os líderes dos jovens não vêm de manhã, domingo de manhã, ou não vêm durante a semana, e pode vir, e marcam discipulado no mesmo dia do culto da igreja, ou seja, passando por cima da autoridade. Eu fico olhando. Antes eu era mais intempestivo, mas agora por que eu só fico olhando? Porque agora eu espero. Vai haver um dia em que eles vão vir. Pastor, eu vou te contar porque que você está em dificuldade. E eu não entendo isso, irmãos. As pessoas querem que você, vou terminar aqui, renuncie à assunção profética. Isso não entra na minha cabeça. Como é que eu vou renunciar à minha unção profética? Como eu vou renunciar à autoridade que Deus me deu? Haja vista que muita gente quer o meu lugar, só não esquece um detalhe. Vai dar conta, porque ninguém dá conta daquilo que é seu. A gente só dá conta daquilo que nos foi confiado. Se eu te confiar esse terno, não empresta para ninguém. E é por isso que eu não empresto livro para ninguém. Ou eu dou, ou eu não empresto. Por quê, pastor? Porque ele vai emprestar para alguém, vai esquecer de me devolver e pronto. Quantos de nós estamos entendendo? Então, eu quero, ouça-me. Nós queremos fazer acontecer. Diga, eu quero fazer acontecer. Repita mais forte, eu quero fazer acontecer. Olhe para o seu irmão e diga para ele, irmão, entenda isso. Eu e você podemos, nesse exato momento, não concordar com uma linha do que o pastor está pregando. Mas antes de concordar ou discordar, avalia como está indo a sua vida. Porque
o que está acontecendo na sua vida, em alguns casos, é a resposta, só que você não quer enxergar. Veja, pastor, eu não consigo viver o milagre, viver a vitória. Mas você continua com essa gente, ouvindo, queimando os ouvidos. Para mim, irmãos, eu não negocio o que eu acredito. Podem fazer a fofoca que for, ficar chateado, puxa, o pastor Marcos escorraçou o Felipinho. Mentira. Mas se ele escolheu casar com quem eu não abençoo, meu irmão, eu já saio daqui, famílias inteiras. Porque, pastor, nós vamos casar? Não, não vai casar. Não está na hora. Porque Deus me mostrou que não. Mas vai casar? Não, Deus me mostrou que não. Não, mas eu vou casar. Aí foram para o pastor ali, seu Farne, que era daqui. Aí, não, Gregório, eu acho que não tem nada a ver, não é por aí. Meu querido, você acha que se eu tiver só a metade dos lugares preenchidos, eu vou mudar o discurso para enchê-los de novo? Quem precisa fazer isso, meu irmão, não foi chamado por Deus. Se chamou. Se eu precisar negociar autoridade, é porque eu não fui chamado. Eu me chamei e eu não negocio. Às vezes o pastor Silas chega, Gregório, sim, pastor, devagar e tal. Tudo bem, eu ouço. O pastor Jorge Linhares me telefonou ontem, eu escuto. Sim, meu pai, sim, senhor. Marco, descansa. Você não vai mais devagar, ok. Mas eu tenho uma visão, querido. Deus me deu uma visão. Por isso que quando eu saí de onde eu saí, eu podia, mas eu não causei confusão. Porque o problema da confusão é esse. Os dois lados estão certos, mas Deus no final vai dizer quem está errado e vai cobrar do que Ele está mostrando as vidas que se perderam, porque ali o que imperou, além de mentira, foi o diabo e a alma. E isso me preocupa. Oh, como isso me preocupa. Oh, como isso me preocupa. Aí a igreja. Veja, o que eu estou lhe dizendo não é para ofendê-lo. E se você se sentir assim, meu dever e obrigação é pedir desculpas. Só que tem um detalhe. E essa é a última coisa que eu vou dizer. E o irmão vai encerrar ali. Escute isso. Se não está dando certo como você está conduzindo, vamos fazer um acordo? Vamos tentar 90 dias conduzir como eu estou te ensinando. E vamos ver no final o que Deus diz. Simples. Vamos ver o que Deus mostra. Eu esqueci desse detalhe. É lindo isso, né? Eu tenho o privilégio, e isso para mim é privilégio, de dizer, comecei sozinho, numa sala de 18 metros quadrados, 20 cadeiras emprestadas, eu e a minha esposa, aí o pastor Aníbal e a pastora Genilda, que nós já nos relacionávamos desde a comunidade de Nilópolis, aonde eles não estavam mais. Nós podemos ir com vocês? Bom, você eu vou aceitar, porque você já não estava há mais de um ano, Aníbal, na igreja. Aí vieram conosco. Esse é o meu privilégio. Eu não carrego a marca de que, para começar, tive que fazer confusão, rebeldia. Mas eu não entendo, porque a igreja não pensa nisso. A Bíblia diz, Deus diz que o rebelde cometeu o pecado da feitiçaria. Não sou eu que... Deus! Mas a gente não olha para nada disso. E eu preciso ser honesto com você.
Você quer fazer acontecer? Então para de andar na contramão de Deus. Caso contrário, não vai acontecer. É simples assim. Ah, não, eu vou continuar do jeito que eu quero, eu não vou abrir mão, eu vou embora. O que eu vou fazer? A única coisa que eu sei, e é o que me sustenta, e vai continuar me sustentando, é isso. Uau! Eu já passei momentos no meu ministério que eu cheguei a pensar, agora daqui não vai mais. Deus sempre me levantou de novo. Deus sempre. Bianca que está aqui desde o início. As coisas que nós já passamos, hein? E Deus sempre. Não, agora acabou. Acabou? Eu nem comecei ainda, tu é louco. Você entende isso, meu? Você compreende isso? Você percebe isso? Você precisa perceber isso. Compreender isso. E penso, eu continuo pensando as mesmas coisas. Eu vou fazer 3 reuniões com quem eu for ordenar. Pastor, é. Primeiro, você se compromete a cuidar das pessoas? Porque um pastor que não se interessa pelas pessoas, isso não é pastor, é mercenário. Um pastor que não liga para as pessoas, ou um pastor que tem seu grupo predileto. Desculpa, vou terminar de lavar a roupa suja. Não foi o pastor Paulo Marinho que saiu do ministério. Fui eu que o mandei embora. Porque eu não mudei. O senhor não mudou? Não. Eu não mudei. Eu não posso caminhar com uma pessoa que, quando se reúne com outro grupo, fala mal de mim. Eu não posso caminhar e não vou caminhar com quem quer que seja que não trate as pessoas bem. Ué, por que você não trata as pessoas bem? E, principalmente, pastores, estou sinalizando, eu também não aceito pastor que não cuida de ovelha. Cuida de negócio, cuida de casa, cuida de vida, cuida de dinheiro, cuida de festa, cuida de férias, cuida de carro, cuida de tudo, menos de vida. Você é pastor de quê? No reino de Deus só existe um tipo de pastor, é o que cuida de ovelha. E não esqueça disso. Os pregadores ainda estão sentados aí? Então não esqueça isso. Deus não escolheu só o menor da casa, Deus não escolheu só o 8º, Deus não escolheu o que era um adorador, principalmente Deus escolheu o que estava cuidando das ovelhas. Você entendeu ou não? Hoje todo mundo quer título de pastor. Mas, minha irmã, eu me sentiria envergonhado de ter um título que as pessoas olham para mim, nada a ver. Você não? Seria o mesmo que eu encontrasse contigo na rua, pastor Marcos. Pô, eu tenho que ir ali, no juiz está me esperando ali, que eu tenho que resolver um caso lá. Não, eu vou contigo. Aí chega lá, ó, esse aqui é meu advogado. Aí daqui a pouco o juiz olha e vai perceber pelo contraditório que eu não conheço lei porcaria nenhuma, que eu não sei. Aí vai fazer igual o meu médico. Por causa da questão do iodo, eu estou sofrendo, porque o médico não viu. Aí o meu médico, originalmente, falou assim, pastor, tem que orar, porque eu não sei onde é que esses meninos se formaram. O cara tem 40 anos de medicina, diretor-geral do setor de oncologia. Porque quando, ouça, olhe para o seu irmão e diga para ele, Deus pode fazer coisas por você que você vai dizer, não é possível. Não é possível.
doutor João Luiz, onde eu estou me tratando, onde eu estava me tratando, Sírio-Libanês, doutor João Luiz não me cobra mais consulta. Não, pastor, não, eu nem peço mais reembolso ao plano, não me cobra mais. E agora, da última vez, pastor, como você vai ter que ficar conosco ainda mais uns 4 meses, porque eu não vou te largar enquanto todo o seu organismo estiver funcionando normal, sem pressão alta, normal. Eu falei, o que é que o senhor vai fazer? Fazer o seguinte, uma o senhor vem e paga o exame, o que for. Uma o senhor vem e não paga. Eu falei, Jesus, em tudo que passar de tantos reais, caia no que eu não pague. Entendeu? E o senhor pode ficar tranquilo que eu dou a oferta e o dízimo dessa parte. Aleluia. Se Deus é fiel com... Por quê? Olhe para o seu irmão de novo. Deus pode fazer coisas por você que você não acredita. Você entendeu? Oh, meu pai, Deus é demais, meu irmão. E tem 3 coisas que eu estou esperando para esse mês ainda, que vai sacudir Nova Iguaçu. Se Deus disser, é agora, meu filho, vai. Nova Iguaçu vai dizer, eu não acredito. Não é possível que Deus abençoe esse neguinho assim. Não importa. Amanhã, eu terminei. Se você puder não levantar, porque eu quero fazer uma oração. E não vou fazer oração especial depois do final do culto. Vou fazer oração agora. E eu quero te dizer isso, meu irmão. Você pode conhecer no Brasil ou fora do Brasil alguém que torça por você. Igual a mim, torce. Mais do que eu, você não encontra. Eu não só torço. E muita gente sentada aqui sabe disso. Eu não sou apenas um torcedor. Eu sou um torcedor, eu sou um intercessor e também sou um investidor. Com toda certeza. Eu empurro o barco das pessoas. E toda vez que eu empurro o barco de alguém, Jesus, anote aí, Italy Wendel. Eu quero que o Senhor faça na vida deles, meus filhos. Ponha das mãos no ombro do seu irmão e repita comigo dizendo assim, Pai, no nome de Jesus. Eu ainda não havia percebido o tamanho do desafio do nosso tema deste ano. Fazer acontecer. E eu, ao receber a tua palavra, te dou graças, porque se nada acontecer, eu não poderei me queixar, já que estou sendo instruído a me voltar para o Senhor, a voltar a minha vida para o Senhor, a voltar para o meu chamado, para o meu ministério, a ressuscitar, restituir, restaurar a unção do Senhor na minha vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora, aqui e agora, hoje, receber das tuas mãos uma unção como aquela que os 4 homens que carregaram aquele paralítico tinham. Havia concordância entre eles. Eles estavam trabalhando não para serem reconhecidos, porque eles não ficaram para ver o homem carregando a maca. Eles não ficaram para Jesus perguntar o nome. Eles não pediram nenhuma bênção depois que aquele homem foi abençoado. Eles o levaram, não tinha como entrar na casa, mas eles, no mesmo espírito de unidade, destelharam o telhado, meu Pai, e colocaram aquele homem diante de Jesus. Senhor,
Essa é a primeira coisa que eu quero fazer acontecer na vida das pessoas, é colocá-las na presença de Jesus, é levá-las ao entendimento que se os seus casamentos forem à presença de Jesus, pode chegar de maca, mas vai ser restaurado, pode chegar morto, mas vai ser ressuscitado, pode chegar sem nada, mas o Senhor vai se levantar e vai fazer algo sobrenatural. Diga: meu Deus e meu Pai, eu profetizo sobre a vida do meu irmão, eu desejo sobre a vida do meu irmão, eu quero sobre a vida do meu irmão. Ó Deus, que este ano seja um ano maravilhoso, um ano de portas abertas, um ano de oportunidades novas, um ano de restauração, um ano, meu Deus, onde eu não volte para aquilo que eu já tive ou já fui, mas que eu avance para aquilo que eu ainda não tenho, que eu ainda não fui, mas serei por causa do teu chamado, por causa da tua unção. Diga: meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entendo, Senhor, que a palavra foi direcionada não para me atacar, não para me ferir, não para me entristecer, mas eu preciso te eleger como primeiro, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso estar em tua casa, em tua presença, não há outra maneira de fazer acontecer. Diga: Deus, há filhos teus, e às vezes eu sou um deles, que querem fazer acontecer, porque vão ali no lugar que a irmã revela, ou no lugar que o pastor libera a palavra profética, ou vão, ou não é isso. Senhor, há queridos e queridas vendo pela internet, que querem fazer acontecer, mas eles já não estão nem mais na tua casa, eles não vêm mais à igreja, fora aqueles que não confessam ser membros, porque pensam que quando alguém confessa, está ligado a este corpo como membro, então ele se torna obrigado a dizimar e ofertar, mas isso não diz a sua palavra. Sua palavra nunca disse isso. Sua palavra diz que o dízimo e a oferta é entregue por aqueles que te amam, é entregue por aqueles que são generosos, é entregue por aqueles que creem na tua palavra. Diga comigo e diga: nessa manhã eu quero, Espírito Santo, que uma limpeza espiritual comece na minha vida. Eu não posso perder esse ano. Eu não vou perder este ano. Eu não posso. Eu não vou. Eu não quero. Eu não aceito. Se o meu irmão precisar, eu estou disposto a ajudá-lo a se desamarrar. Eu estou disposto a desamarrá-lo. Mas eu não vou me amarrar a quem quer que seja e perder a oportunidade que Cafarnaum perdeu, que Nazaré perdeu. Jesus estava lá, esteve nessas cidades, como em Jericó, e nada aconteceu. O Senhor atravessou a cidade de Jericó inteira, e só um cego na porta foi abençoado. Senhor, eu não quero que o Senhor atravesse essa cidade e eu não seja abençoado. Atravesse a minha família e eu não seja abençoado. Atravesse o ministério e eu não seja abençoado. Não. Diga: minha vida é tua. E mais uma vez, contra qualquer ação ou direção maligna, eu consagro a ti outra vez a minha vida e digo que o Senhor é o Deus da minha vida, a quem eu amo e a quem eu servirei
até a vinda do meu Salvador. Diga: Senhor, eu estou começando este ano em luta, mais ou menos como Davi começou no Salmo 18, mas eu vou terminar cantando louvores ao teu nome, pelas portas que vão se abrir, pelas oportunidades que vão chegar, pela bênção do Senhor que virá em meu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Enquanto você aplaude, diga aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou convidar agora os obreiros e os diáconos